uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Tudo donairoso em Campo Formoso. Temos aqui conosco o nosso parceiro de longa data, o arte educador Sérgio Tucci. Tudo bom, Tucci? Tudo certo, tudo. Vamos lá mais uma vez aí junto, vai ser muito bom. E hoje é dia de Ruídos Entrevista e a gente tem o prazer de receber para um papo sobre carreira, criação, educação e muito mais o músico, compositor e fundador do Palavra Cantada, Paulo Tati. Tudo bom, Tati? Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Tati, eu queria começar o nosso papo falando um pouquinho do desafio que a gente está vivendo no momento com a pandemia, né, que impactou de maneira decisiva a vida de todo mundo, mas no que diz respeito à arte e à educação, né, dois setores que dialogam diretamente com o seu trabalho, o impacto foi ainda maior, né? O Palavra Cantada sempre usou muito a tecnologia e as redes para se tornar, de certa forma, onipresente, né, em quase todas as salas de aula de música, ou não, com clipes, aplicativos, TV, enfim. Eu queria saber o que você tem pensado sobre esses desafios da arte e da educação hoje, até com essas experiências virtuais que vocês têm, e vocês impactaram, né, impactam a vida de tantas pessoas de maneira digital, né? Vocês acham que esse pode ser um caminho a ser mais explorado daqui para frente? Por incrível que pareça, a Palavra Cantada está no momento, eu estou querendo mudar isso, a gente está meio no beabá das mídias sociais, na verdade, sabe? A gente tem, eu acho que o maior material que se possa imaginar de música infantil e educativo. Nosso canal do YouTube tem duas vertentes, né? Tem os clipes e tem o educativo, que a gente fez esse educativo para uma coleção que existe até hoje e constantemente é renovada, que é uma coleção vendida fisicamente para o Brasil inteiro, que é uma educação musical, uma educação através das brincadeiras. Você vai colocando aquelas crianças de 2 a 10 anos, você vai colocando a criança no mundo da música, digamos assim, em tudo, né? Todos os parâmetros da música, né? Só que da música cantada, né? O melhor seria dizer da canção, porque a gente não envereda muito para o mundo da música no sentido da música clássica, erudita, ou mesmo instrumental, né? A gente vai na canção, que é o que a gente faz, é o que a gente entende, e é uma coisa que se comunica muito facilmente com a criança e com a família, né? Então, esse educacional é um produto que significa muito para a Palavra Cantada, assim, em termos de ganhos e tal. Então, isso que está segurando as nossas pontas com relação à rentabilidade de toda a empresa, né? Isso que dá uma segurada. A gente sentiu muito a falta de público, né? Porque o show é, inclusive, uma rentabilidade importante para a gente, né? Então, os nossos shows foram suspensos e provavelmente seremos os últimos a voltar, né? Por causa da situação de ser criança, de ser família e tal. Por outro lado, a gente começou a prestar mais atenção até na questão das mídias e tal, né? O YouTube significava uma renda bacana pra gente, ele caiu muito um pouco antes da pandemia, porque foi proibido de colocar publicidade no YouTube infantil, né? E isso diminuiu pra gente 50% da rentabilidade, né? A gente fez algumas lives, a primeira live que a gente fez para Pampers foi uma live muito bacana, muita gente assistindo. Depois, outras lives que a gente fez já não foram tão boas assim. Então, por enquanto, a pandemia trouxe mais problemas do que virtudes, sabe? Particularmente, eu comecei a desenvolver mais o meu canal do Instagram. E realmente ele cresceu muito com essa dedicação e tal. Para mim, individualmente, criou-se essa novidade, né? Que é você escolher uma rede, né? E trabalhar essa rede, né? Então, para mim foi uma novidade, eu estou curtindo, estou cada vez mais ativo nisso daí, né? A Palavra Cantada não foi nada bom e nem sei se teve muito aprendizado com isso. Estamos tentando resolver isso aí. O pessoal romantiza um pouco, né? Fala assim, não, foi muitos desafios, muito aprendizado, mas muito perrengue também, né? Que a gente está passando nesse momento, né? Com certeza. E até vou aproveitar essa deixa que você falou, né? Sobre o seu Instagram, que tem uma iniciativa bacana que você começou lá, que é o Happy Hour, né? Vocês têm conversado com grandes nomes da música, inclusive o nosso parceiro Estevão Marques, que esteve aqui já com a gente no programa falando sobre Orff, foi um dos seus convidados, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho desse projeto do Happy Hour, como é que está sendo bater esse papo com o pessoal. Para mim está sendo uma novidade bacana,
bacana, né? Porque não tinha muito esse lado de convidar e ficar entrevistando, né? E provocando as pessoas para falar e tal. Mas aí tá rolando super bem, eu tô curtindo, assim. Eu gosto de falar, né? De ficar falando, assim, mas foi mais uma ideia dessa pessoa, que é a Luciana Ribeiro, que me ajuda no Instagram, né? Ela sugeriu isso, eu falei, pô, será? Não sei o que lá, mas vai. Daí eu tô curtindo muito. Muito bem, a gente tem muita conversa pela frente ainda, mas antes de continuar, a gente convida você que está nos ouvindo a acompanhar o Ruídos também nas redes sociais. Procurem lá Ruídos Podcast no Instagram, Facebook e Twitter. E é claro, não deixe de visitar também o nosso site ruidospodcast.com.br. Queria começar nosso papo voltando um pouquinho no tempo para falar sobre a trajetória do Tati antes do Palavra Cantada. Isso porque o Tati é um dos fundadores também de um grupo que foi muito importante na vanguarda paulista, né, que foi o Rumo. O grupo, que foi formado no ano de 1974, contava também com nomes como Luiz Tati e Nausete e ficou conhecido pelas suas inovações nas canções e nos arranjos. O grupo lançou diversos álbuns entre 81 e 91, voltou a se reunir em algumas ocasiões especiais e em 2019 ressurgiu com um trabalho totalmente inédito, o álbum Universo. Tati, conta pra gente sobre esse projeto e como que foi essa volta às canções inéditas, aí se reencontrar o rumo. Foi totalmente fora da gente, né? Foi totalmente uma proposta de fora para dentro, porque o produtor Márcio Arantes, ele que propôs ao Sesc, a gente tem uma carreira no Sesc, o Rumo, né? Tem uma carreira no Sesc muito grande, assim, a gente surgiu junto com o Sesc Pompeia, a gente gravou em 81 pela primeira vez a inauguração do Sesc Pompeia. E o Márcio Arantes, ele propôs pra gente, vocês topariam fazer um disco de inéditas se o Sesc topasse pelo selo Sesc? Pô, a gente ficou meio assim, fomos realmente discutir a questão, né, ver como é que tava todo mundo, assim, né? E daí a gente resolveu que sim, né? Isso foi em 2017, né? Começamos a fazer as músicas, né? E deu nesse disco chamado Universo, que ficou, eu achei que ficou um disco muito bom, porque o Márcio tem essa habilidade de fazer soar bem, né? Ele é um cara que trabalha desde o arranjo até a concepção, até o microfone, até o pré-amplificador, e junto com o Alexandre Fontanetti do estúdio Space Blues, eles garantiram a qualidade do som, que pra gente era um problema, assim, né? O Rumo, como a gente gravava assim independente, né? Sempre tinha problemas de som, assim, você nunca ficava muito satisfeito. A gente gravou de 81 a 90, né? Sempre com problemas de som, meio dava uma frustração e tal. A não ser em 90, quando a gente fez um show ao vivo no Sesc, e o som foi muito bom. Captado ao vivo, foi muito bom. Até hoje eu gosto. E aí a gente fez essas composições, né? O Zé Carlos, que é um dos compositores de mais músicas do Rumo, só perdendo pro Luiz, né? Pro meu irmão Luiz. Ele fez várias músicas, fez assim umas 10 músicas, aproveitou, né? Isso daí. O Luiz fez também um pouco. Todo mundo compôs, né? O Pedro, a Kira, eu, a Ná. Então foi muito legal, assim, porque o Rumo é como se fosse quase uma família, assim, a gente se dá muito bem e a gente, quer dizer, como se fosse uma família que se dá bem, né? Se gosta de ser família, pode ser um horror, mas no caso não é. A gente é uma família que se dá muito bem, a gente é muito bem-humorado e tal, então é sempre um prazer trabalhar, né, com o Rumo. Então a gente reviveu todos aqueles tempos, aquelas piadas, aquelas coisas todas, e foi muito gostoso, um processo muito bom, e a gente teve a oportunidade de fazer vários lançamentos, né? Que foi gostoso também, né? A gente tocar junto no palco, né? Depois de todos esses anos, imagina, sei lá, 30 anos sem tocar junto, e aí vai, toca, foi bem, bem gostoso. A Palavra Cantada eu considero muito um braço do Rumo, uma filiação do Rumo, sabe? Porque eu trabalhava com a Sandra antes da Palavra Cantada e a gente fazia trilha sonora, né? Não fazia canção, fazia trilha sonora para teatro, dança, Fundação Roberto Marinho, programa de televisão, um pouco de Castelo Rá-Tim-Bum, sempre ligado à trilha, né? Um pouco de publicidade. E quando surgiu a ideia da Palavra Cantada, eu tinha já essa bagagem de fazer canção, né? Então a Sandra mesmo admite que ela não tinha experiência com canção, né?
E ela foi pegando esse jeito, assim, rapidamente, do lance da canção, foi entendendo que é uma coisa mais sintética, não é uma coisa que abre como uma música, assim, ela tem que ter um tema curto, né? Uma coisa curta, né? A canção tem 2 minutos, já disse tudo, né? O resto é repetição, né? Então é uma linguagem, assim, que ela foi entrando cada vez mais e melhor, mas já com essa ótica do Rumo, que era a experiência mais longeva que eu tinha era com o Rumo, mas tinha também trabalhado com o Arnaldo Antunes de 94 a 2000. Então foi outro mergulho no mundo da canção que eu dei, né, que foi muito bom, porque além do Arnaldo, que é um cara absolutamente genial, eu toquei com o Edgar Escandurra, né, que é um outro cara assim, que é uma experiência muito legal de tocar, né, e só músico bom, né, o Curumim, o Pedro Ito, né? Então foi bem legal. Bom, e hoje já são ao todos, né, 15 CDs, 10 DVDs e 7 livros lançados com Palavra Cantada, né, além de diversos prêmios, né? E segundo o próprio site do Palavra Cantada, a ideia do projeto é criar melodias, letras e arranjos originais, sempre de olho numa poética que respeite a inteligência e a sensibilidade das crianças. Quando vocês começaram esse trabalho, lá nos anos 90, vocês foram muito pioneiros, né? Depois começaram a surgir outras iniciativas bem bacanas, tem o Cocoricó, o Pequeno Cidadão, né, da Adriana Calcanhoto. O mercado no Brasil foi crescendo muito e hoje a gente tem uma infinidade de opções, né? A música infantil, de fato, se tornou um nicho de mercado, né, e grande, né, com vários players até internacionais. Agora eu queria perguntar para você enxerga isso assim com bons olhos? Acha que isso traz assim mais diversidade, mais opções? Ou você acha que, de certa forma, esse cuidado que vocês têm com a inteligência, a sensibilidade das crianças, pode acabar se perdendo um pouco nesse olhar mais massificado, digamos assim? Eu acho que, mesmo essa definição que você passou aí, que está no nosso site, você falou, né? Hoje em dia eu fiz uma outra definição, tá? Ela mora aqui no meu desktop, porque às vezes eu estou conseguindo deixar ela cada dia mais curtinha. É assim, a palavra cantada é um convite a experimentar um mundo poético e musical onde o trivial torna-se especial. Ponto final. Nada de qualidade, música de qualidade, porque isso sempre me incomodou, sabe? Falar que a nossa música tem qualidade, então quer dizer que a dos outros não tem. Todo mundo, assim, sente a música, gosta da música, se emociona com a música, e não é porque pelo que ela está dizendo. Todo mundo fala isso por causa o lado musical é que traz essa emoção, né? Tem várias músicas que não são conhecidas pela qualidade, mas que eu adoro. Eu gostaria muito de ter feito, mas fizeram antes, né? Então, essa definição, que é um convite a experimentar o mundo poético, musical, onde o trivial torna-se especial, é uma definição mais como uma tentativa de fazer uma coisa legal, né? Agora, eu acho que eu não acompanho muito, na verdade, o trabalho de outros grupos, assim, né? Eu tenho uma proximidade natural com o Tri e com o Tiquequê, porque são parentes meus, né? O Tri, apesar do Tri, assim, o Estevão, a Marina, pô, eu conheço desde criança, eles crianças, né? E no Tiquequê era formado por sobrinhas minhas, né? Agora que virou uma dupla, né? Só a Didi é minha sobrinha e tal. Então, eu acompanho mais, assim, né? Não acompanho muito o trabalho das pessoas em geral, porque eu ouço outro tipo de música, né? Eu sou um cara que não fico ouvindo música infantil, eu ouço de vez em quando e tal, né? Eu gosto de ouvir outros tipos de música, adultas, por sinal. Eu gosto muito de ouvir música étnica infantil, sabe? Porque aí eu aprendo muita coisa, assim, né? Eu tenho uma coleção de vários países africanos de música infantil e eles são muito bons, muito, muito bons. Para variar um pouco, né? A África dando dicas, né? Mas eu prefiro, assim, ouvir essa música étnica, assim, dar mais motivação, assim, para ouvir várias vezes e tal. Agora, outra coisa interessante é notar a penetração que a música de vocês tem em praticamente todo o Brasil em diversos tipos de abordagem da educação musical, né? A gente tem feito aqui no nosso programa uma série sobre os teóricos da educação musical. A gente falou de Orff, Suzuki, Steiner, e cada um imagina um universo sonoro ideal para as crianças, né? Alguns falam em diversidade de sons, outros em ambientes de quintas, enfim. Eu queria saber
se há essa preocupação no processo de criação musical de vocês, se vocês inclusive têm um estudo, uma linha de pensamento na educação infantil dentro da música, ou vocês procuram deixar isso de uma maneira mais natural, mais orgânica, né? Fazer uma grande mistura, se baseando mais na vivência de vocês e como vocês acumularam essas vivências durante os anos. Raramente eu penso assim com relação a alguma coisa mais mental, com relação... Eu gosto dessa ideia do pentatônico, sabe? Que tem na música Waldorf, né? Eu gosto muito do mundo Waldorf, né? Eu gosto daquela coisa acústica, gosto dos gongos, daquelas escalas e tal. Eles usam muito a pentatônica e tal. Só que eu começo fazendo uma pentatônica e depois eu não dou conta. Me vem um outro negócio que eu acho muito bom. Aí eu dou uma mudada, daí fica assim, um trecho pentatônico, tá? E a Waldorf também me traz muitos temas assim mais universais, né? Por exemplo, o Steiner fez 100 anos agora, 100 anos da Escola Waldorf, da primeira escola, que foi em 1919, né? Então em 2019 foi 100 anos. Aí eu fiz uma música de abelha, falando de abelha, porque o símbolo era uma abelhinha, né? E daí eu fiz uma música assim, pensando nesse lance da abelha e tal. Aí eu penso nessa coisa... O pentatônico é muito universal, né? Várias culturas começam com o pentatônico, então é difícil, é um desafio, né? Então eu fico tentando achar alguma coisa nesse universo. Volta e meia eu fico com esse lance, né? E aquele disco que a gente tem um disco de 2012 chamado Meu Neném. Aquele disco eu queria que soasse como uma coisa Waldorf mesmo, sabe? Porque é para nenezinho e eu queria uma coisa mais rítmica, que misturasse o Waldorf com uma matriz mais africana, assim, sabe? A gente trabalhou com o Décio Gioielli, né, da Kalimba, né? Então, eu gosto muito, assim, do resultado, ficou uma coisa simples, só acústico, sabe? Aqueles instrumentos, até fiz questão de, na capa, mostrar os instrumentos que estão em jogo, assim. Eu queria uma sonoridade Waldorf, assim. Eu acho que é o cara que eu mais conheço, assim, mais me identifico. Gosto muito do lance deles de flauta doce, então eu uso muita flautinha doce nos arranjos, né? Então eu gosto do lance da orquestração, das crianças partirem para coisa de orquestra. Gosto muito, muito deles terem instrumentos musicais de verdade, de não ficar nesse lance da sucata, sabe? Isso aí é chato, esse som, sabe? Instrumento de sucata, a não ser que seja um cara genial, né? Que tire um som, né? Mas assim, quando fica dando muito coisa de sucata para criança, você tira o encantamento dos instrumentos, que é uma cultura, que é um negócio genial. E eu acho que é uma porta de entrada para a música, os instrumentos, sabe? Que nem, para mim, os Beatles usarem instrumentos, principalmente aquele cello, aquelas coisas de um octeto de cello, ou então mesmo quando fizeram Yesterday, Eleanor Rigby, que é um quinteto ou um octeto de cordas, eu acho que é octeto também. Pô, pra mim foi a maior entrada pra música clássica, assim, através desse som tão legal que eram aquelas vibrações de orquestra e tal, né? Então eu também gosto isso da Waldorf, deles partirem para os instrumentos verdadeiros que tem, sabe, aquelas características e tal. Me identifico mais, assim. Né? No Warp também tem essa preocupação de você levar um instrumental, né? Sejam os xilofones, percussões e tal. Constatando isso, né, na escola que eu tô, lá, escola pública, que é dificílimo você ter instrumentos musicais ali para as crianças. Às vezes você tem 1, 2 só, mas você não tem ali como fazer essa orquestração, né? E a diferença que faz de você ver isso nas crianças mesmo, né? É diferente de você dar a sucata ou criar ali, é um outro olhar, é um olhar de criatividade, de manuseio, né? Mas não é tão musical, não é tão sonoro. E aí quando você traz esse elemento da orquestração deles, você percebe que abre uma janela nova ali para eles. Eles saem, até quando fica, por exemplo, a gente conversou, né? Quando fica só um instrumento também. Então tem lá 50 flautas doces no mesmo tom tocando junto, né? O quanto isso é legal, você tá sozinho aprendendo a tocar, mas o som não é tão rico. Quando você traz as camadas, as alturas, os timbres, é um universo muito, muito gostoso de você ver a criança mergulhando nele. Então quando o Tati falou disso, me veio todo o universo ali antes da pandemia, que a gente estava vivendo muito isso ali na escola pública, com a criançada desvendando
esses universos de múltiplos timbres e tons, né? Precisa ter som as coisas, senão fica... Claro, toda a experiência é válida, você pegar, explorar os sons, mas assim, eu acho que dura uma tarde. Vamos explorar o som, já leva a criança lá na rua para escutar o som. Ah, tem passarinho, tem moto, caminhão, sempre tem a moto, o caminhão, o carro e um passarinho. Isso aí dura umas horas, acabou a experiência, né? Não dá para você dar um mergulho na arte, assim, né? Queria até aproveitar, então, esse papo, né, para falar... Vocês trazem também essa coisa de trazer, valorizar a música brasileira no trabalho de vocês, exatamente nesses timbres também. Então, queria saber se tem uma pesquisa desses timbres das regiões do Brasil, vocês desenvolvem um pouco disso? A gente desenvolve. A gente, inclusive, tem até um disco orientado pelo Paulo Dias, do Cachoeira, que é o Canções do Brasil, que a gente foi atrás exatamente da música regional ou de raiz pelo Brasil inteiro, né? E é um disco que ficou lindo, 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 porque sempre era tocado e cantado pelas crianças. Então eram crianças que já absorveram dos adultos aqueles instrumentos, né? Eles já aprenderam a congada, já aprenderam o maracatu, já aprenderam o boi. Boi é um ritmo muito complexo, né? E eles tocam aquilo com a maior facilidade, né? Tambor de crioula, que é aquele negócio rápido pra caramba. A molecada já aprendeu, já toca aquilo. Então, a gente foi atrás disso e vimos que tem muita coisa, assim, nesse Brasilzão, né? A gente estava em 2000, ali pelo ano 2000 e tal. Em 97 começou o projeto, terminou em 2000. Então, a gente aprendeu que essas coisas têm muita verdade, assim, e fala fundo no coração das pessoas do Brasil que ouvem isso, né? Que tem na sua origem aquilo lá, né? Então, e até hoje a gente puxa, por exemplo, acabou de acontecer agora, fiz uma música chamada Amazônia, que fala essas coisas da Amazônia, né? E eu estava aqui isolado, então eu fiz uma levada de percussão com os elementos que eu tinha aqui, que eu estou em Santo Antônio, eu nem sou percussionista, então devia ter uma ou outra coisa acústica e tinha umas levadas de sampler e tal, né? A gente foi tocar numa live lá em São Paulo, acho que em dezembro mesmo, e aí a Michele, que toca bateria com a gente, ela já enxergou um boi, e tem lá no estúdio, tem um pandeirão de boi. Pô, daí ela pegou aquele pandeirão de boi, pegou 2 maracas e fez uma levada, meu, porra, ficou demais assim, sabe? A gente valoriza muito quando dá pra você achar uma levada que caiba bem na música e é uma coisa de raiz brasileira, assim, então não vejo a hora de gravar isso com ela, porque eu só toquei lá e não vi depois, né? A gente vai gravar, tá na agulha aí. Fiz uma música que eu tô quase lançando ela, mas falta só uma edição final, que ela tem, assim, um samba um pouco diferente, assim, sabe? Eu até me decepcionei quando o percussionista falou que era samba. Eu falei, pô, como samba? Isso aqui é samba? Eu achei que eu tava fazendo um negócio meio africano, meio não sei o que lá. Ele falou assim, é um samba mesmo. Mas, de qualquer forma, eu achei que ficou um sabor legal, assim, né? Ela chama Papá Pra Comer. É a história de um bebezinho que tá lá, o pessoal, a família tá tocando e o bebezinho tá comendo com a mão e tal, né? Quando vocês ouvirem essa música, que eu acho que vai ser a próxima que eu for lançar, vocês lembrem dessa conversa que eu achei que eu tinha achado um puta ritmo, assim, que não passou de um samba. Queria falar agora de uma atuação muito bacana que você tem promovido, que é de trabalhar as oficinas de composição com músicos e não músicos também, né? Eu fiquei bastante curioso para saber como é que são essas vivências musicais que você propõe. Eu queria que você desse um panorama geral pra gente, em especial como é que é trabalhar com os não músicos, né? O quanto isso soma pro seu trabalho de compositor. Daí tá sendo muito legal e soma muito pro meu trabalho de compositor. Isso é uma coisa que vem desde lá do Rumo, né? A gente tem uma teoria de que qualquer pessoa pode fazer uma música, né? Qualquer pessoa pode fazer uma canção. E a gente já viu isso, né? Quer dizer, basta a pessoa ter uma inspiração para isso e tal, mas não precisa nem sequer estudar música, nem sequer escrever super bem, né? É um cara que vai junto a uma música com uma letra, uma melodia e faz uma canção, você fala, pô, demais isso daí, né? Tá cheio de compositores assim, que pouco estudaram, mas tem aquela... Todo mundo é musical, né, digamos assim. Pelo menos tem que ser uma pessoa musical. Então, eu experimento isso de um jeito muito legal. Para eu pegar e trabalhar uma canção do zero, dá uma trava, né? Então, eu faço umas melodias antes
e dou na hora ali a melodia, né? Dou umas 3 melodias e a pessoa escolhe, né? Pô, e às vezes vem uns negócios assim tão bem encaixados, sabe? De letra, né? Na melodia, mas tão bem... Às vezes a pessoa é desafinada, cara. E ela canta desafinada, mas tá tudo super bem encaixado, né? E às vezes a pessoa é super afinada e vem tudo bonitinho. Então eu tenho agora algumas parcerias até com professores que ficaram tão bom que eu quis gravar, né? Eu fiz algumas parcerias com o Felipe, né? Que é o Felipe Edmo. Esse é músico e foi lá fazer o curso, né? Daí fizemos logo de cara uma música que ficou muito legal, chamado Para Germinar. Tudo está ligado, tem que se ligar. Você também faz parte, pode ajudar. Tudo é um ciclo, ajude a rodar. Proteja a natureza que você vai se salvar. E aí ele foi em outro curso e a gente fez outra música chamada Para Além do Céu. E a Fortuna amou a música, pegou e gravou com um arranjo super legal, chama Para Além do Céu. Para além do céu, quem sabe navegar um barco de papel. Para além do céu, quem sabe navegar um barco de papel. A última que eu fiz com uma professora chamada Kelly Castro, chama Estrela Cadente. Eu dei uma melodia e ela fez o que eu dei, né? Pô, tão legal que daí a gente começou a trabalhar junto numa parte B. E ela foi música de final do ano do coral Palavra Cantada, tanto do Rio de São Paulo. Estrela cadente pelo céu passou e junto com ela o desejo apontou. Estrela cadente pelo céu passou, nunca está sem parar, sem pensar o meu desejo. Então eu tô adorando fazer esses cursos, que agora tô até pretendendo fazer um curso assim online, né? Porque tá demorando tanto aí que não queria perder muito o pique, né? Então estou estudando aí com a Luciana, com um amigo meu assim que manja mais de internet, para a gente fazer online mesmo e continuar essa história, porque para mim é muito motivador. Ah, e tem também a coisa mais difícil, que é eu dar uma poesia e eles fazerem a música. Pô, eu fui na classe da minha irmã Ana, que dá aula para professores assim, que já estão na pós. Cara, eu dei algumas poesias, acho que 3 poesias, que eu me lembro que tinha um cara que eu gosto muito, muito, que é o Duda Machado. Eu dou umas poesias que eu acho ótimas dele, né? Esse dia que eu dei lá na Ana, os 3 grupos fizeram uma música melhor que a outra, cara. Tudo no gogó. Eu que vou harmonizando, entendeu? O cara vai cantando ali, eu vou ouvindo, vou harmonizando, ele fala, é isso, não... Então, pô, é um aprendizado para mim maravilhoso também. É uma coisa que me motivou muito esses cursos, bem legal. Essa divisão mesmo até entre músicos e não músicos, apesar de eu ter citado aqui, eu até fujo um pouco dela, porque eu acho que, né, todo mundo que está aqui, né, em sociedade, a gente vive música, né? A gente é um ser social e musical, né, nessa socialização, né? Então, é até estranho falar em músicos e não músicos. Inclusive, o meu trabalho na área da etnomusicologia vai muito para esse lado de trabalhar com não músicos, né? O Tuque também tem umas vivências legais nessa área, né, Tuque? De músicas com não músicos, né? Rodas de música, né? Música em círculo, né, Tuque? Não existe muito essa divisão, talvez, né? Igual você falou. Porque, assim, eu me sinto, às vezes, né? Quando você pega nosso histórico ali como aluno de uma escola, eu acho que isso pra gente era muito, pelo menos pra mim, era muito forte, né? De quem tem talento, quem não tem talento. E aí aquele que não tem talento vai cada vez mais longe da música, né? Então quando você tem esses grupos, essas possibilidades de você se aproximar, porque a coletividade ela te apresenta um pouco de segurança, né? Às vezes você vai aos poucos se arriscando, querendo compor, querendo cantar, querendo harmonizar. Esse coletivo é importante porque eu acho que historicamente a música nasce muito disso, né? Essa coisa da autoria, da ciência da música, ela vem muito depois do que a própria expressão musical, né? Então eu acho muito louco esse negócio do não músico e do qual a gente pode ser todo mundo. Uma vez eu ouvi até uma expressão muito legal que é de musicar as relações. Então eu gosto muito desse
dessa expressão. Aproveitando também essa deixa, né, falar um pouquinho sobre criação do Palavra Cantada. Você já falou sobre vários processos aí de criação que você faz, né? Mas queria saber um pouquinho de você e a Sandra, assim, como é que vocês trabalham nesse processo? Se é tudo junto, cada um faz uma coisa e o outro vai lá e encaixa? Como é que funciona, mais ou menos, assim? A gente já trabalhou mais juntos, até no começo, assim, nos 4 primeiros discos e tal, a gente trabalhava mais junto. Depois, em 2005, no Pé com Pé, a gente começou naturalmente, assim, a trazer já uns temas praticamente prontos, né? Aí a gente trabalha mais junto quando tem alguma encomenda, assim, né? Que nem agora a gente fez uma música pro Instituto Ayrton Senna, e fizemos uma outra para uma fralda da Pampers, né? Então, daí a gente pega, como vem uma encomenda de fora, assim, a gente pega e faz junto e tal, um manda pro outro e tal. Mas a partir de um certo ponto, a gente começou a diversificar, assim, o processo de fazer, né? E trabalhando mais separado e levando, e daí quando vai fazer algum trabalho, junta, mostra, seleciona para fazer um show, né? No show a gente trabalha muito mais junto para criar o show, né? Porque eu particularmente gosto muito de trabalhar com outras pessoas também, sabe? Eu conheço um cara que toca uma bateria, eu fico já assim querendo tocar com aquele cara, sabe? E daí vou atrás do cara, a gente acaba tocando. Ou o cara que toca o pandeiro, o Danilo Moura aí que eu conheci, amigo do Felipe, o cara toca um pandeiro assim absurdo, daí já quero chamar o cara, sabe? Acho que isso é legal, né? A gente diversificar a parceria, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Eu passei por isso, também eu componho, eu cheguei numa hora que eu falei, nossa, tô fazendo sempre a mesma música, parece, que eu preciso fazer com mais gente aqui, senão, né, fica sempre saindo a mesma coisa, eu vou querer me plagiar uma hora, né? É legal, né, a gente expandir. Agora, além desse trabalho de criação, né, o Palavra Cantada tem um papel muito importante de pesquisa e de arranjo de cantigas de roda tradicionais, né? Vocês têm um trabalho de 96 chamado Cantigas de Roda, que fez bastante sucesso. Então eu queria que você falasse pra gente sobre esse trabalho de recriação, né? Como é que dá uma nova roupagem para essas canções tradicionais? E vocês entendem que elas ainda têm, né, um papel fundamental nessa alfabetização sonora dos pequenos? Eu adorei fazer esse trabalho e tal, de arranjos, né? Essas canções faziam muito tempo que elas não eram pegas para se trabalhar, né? Fazer um trabalho assim em cima delas, né? No começo eu pensei muito até no Bela Bartok, sabe? Stravinsky, o Villa-Lobos e tal. Aí eu vi que não era por aí, assim, nem eu tinha essa competência. Eu falei, vamos fazer um arranjo aqui bem legal, que deixa essa música, assim, muito transparente, nítida, né? Daí a gente fez esse CD, que eu gostei muito também do resultado dele e tal, né? Depois, né, a gente fez o Canções do Brasil também, que é uma espécie de uma retomada disso, só que com músicas mais de raiz, assim, né? E a gente fez várias tentativas de colocar essas músicas no show da gente, né? Eu me lembro de colocar O Caranguejo Não é Peixe, a Canoa Virou, tá até gravada no 10 anos da Palavra Cantada. Depois também umas parlendas que a gente fez, música para parlenda, né? Aquele Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo. Eu fiz um reguezinho lá que eu achei que ficou bem legal. Mas, cara, a gente nota que no show da gente, as crianças não têm muito interesse não, cara. Elas são muito mais das músicas da gente do que as músicas folclóricas. Engraçado, né? Parece que elas já conhecem, então não estão no show da Palavra Cantada para ver uma coisa já conhecida. Eu não sei, eu sinto que a gente volta e meia a gente põe e a gente tira. Assim, no meio da temporada, vai caindo fora, cai fora. Acho que a Palavra Cantada ficou assim, conhecida por fazer música original, engraçada, bem-humorada, que tem um interesse assim mais contemporâneo e tal, e não pega muito bem a gente tocar as músicas folclóricas. Mas é engraçado, eu acho que não é nenhuma questão só do Palavra Cantada, até vou pedir ajuda do Tuque também, que tá aí na escola, mas assim, eu sinto que há um movimento de professores que falam, não, a gente precisa preservar meio que à força essas canções de roda e tal.
E muitas vezes eu acho que elas não se comunicam mais com a nossa realidade, então é difícil realmente você fazer essa ponte. Eu acho até que vocês, né, rearranjando elas, né, cria até uma proximidade muito maior, né, porque vocês atualizam, né, nesse novo arranjo, mas mesmo assim você tem uma dificuldade muito grande de comunicar com essas crianças de hoje, né, coisas que são de uma outra realidade, né. Eu vou falar do caranguejo, né, tem muitas crianças aqui, estou em Atibaia, não tem praia, não tem nada de cantar, né, a canção do caranguejo, né, então às vezes há uma forçação de barra por parte até dos professores, né, e essas coisas não estão se comunicando. Não sei se o Tuque sente um pouco assim também na sua vivência escolar. Muitas dessas músicas, elas nascem espontaneamente, assim, né? A gente não sabe quando elas nasceram, elas foram se misturando no viver das pessoas. E acho que nenhuma dessas músicas foi transmitida de forma escolar, né? E a escola tem uma coisa meio estranha, às vezes, que é querer institucionalizar a brincadeira, querer institucionalizar a canção folclórica. Agora é hora de cantar essa música. Eu acho que a criança, às vezes, não é esse movimento, né, que faz com que ela se encaixe no brincar com essa música, no ouvir essa música. Eu acho que quando essa música tá tocando e ela sente ali alguma coisa acontecendo, ela vai e se comunica com aquilo, mas de forma institucionalizada, muito direcionada, às vezes tenho minhas dúvidas também. E talvez não sei se seria uma dessas razões da questão do show, da palavra cantada, às vezes também não conseguir, né, fazer com que essa música chame essas crianças. É uma coisa muito curiosa mesmo. Eu também, ouvindo o Paulo falar, eu fiquei muito pensando nisso e relacionando com a escola. Eu acho que sim mesmo. Essas músicas estão num outro contexto, muitas vezes, né, que é um contexto mais espontâneo, mais de rua também, né? Cantar na rua, fazer uma roda, tá dentro de uma brincadeira de roda, daí você vai pro palco, aquele negócio parece que não... A primeira vez que eu pensei nisso, coisas que funcionam na rua e não funcionam no palco, foi uma vez que a gente tocava 2 ou 3 maracatus, palco, né? E aí sempre era uma briga entre a técnica para você captar o som daquela alfaia, né? Ficava embolando, tinha vezes que a afinação dava uma sensação muito ruim, porque o baixo estava próximo da alfaia. Daí eu acabei de fazer um show e a gente foi convidado para ver um show da Bethânia, que estava na mesma cidade, era o mesmo produtor, Porto Alegre. A gente foi lá ver o show da Bethânia, né? Aquela coisa bem limpa, assim, aqueles arranjos translúcidos, assim, né? E o cara tinha um surdão no meio do palco, cara, que tinha um som, o surdão do cara. Surdão, não era surdão de bateria, um Ludwig, sei lá, um surdão, assim. O resultado daquele som, cara, pô, eu falei, caraca, o que a gente tá fazendo com 4 alfaias lá, cara? O que vinha, assim, era muito mais impressionante, sabe? Eu falei, caramba, depois desse dia eu fiquei com a preguiça, porque tem coisas que funcionam dentro de um contexto, né? Você tá lá brincando numa rua lá, na cidade de Laranjeiras, lá em Sergipe, sei lá, Lagoas, você tem um contexto que tá tudo certo ali, né? Daí você leva pro palco, fica faltando a brincadeira, fica faltando espontaneidade, ele realmente precisa passar numa transformação assim, para aquele negócio virar uma música de palco ou de disco, né? Então tem essas coisas, né? Na música, o contexto assim faz muita diferença, né? Para finalizar, Paulo, é muito legal ver nas redes do Palavra Cantada as mamães, papais e até as crianças de todas as idades interagindo com vocês, né? Agradecendo por vocês fazerem parte da infância deles. E imagino que esse feedback seja muito importante, né? Muito legal para vocês, porque vocês estão ali, né? No seio das famílias, né? Promovendo essas interações entre os familiares, essas trocas. Então, eu queria ser um pouco dessa interatividade e até se vocês têm alguma história curiosa aí nesses quase 30 anos de estrada do Palavra, né? Algum feedback curioso que vocês receberam ou alguma coisa até que tocou você. Realmente eu adorava, principalmente no YouTube, porque no YouTube você punha o clipe, né? E a pessoa comentava. E com esse negócio de não ter propaganda, também caiu fora os comentários. Então não tem comentário no canal infantil. E eu adorava, então eu ficava acompanhando, dando aqueles feedbacks tão legal você acompanhar como é que a música bate em cada pessoa, sabe? Tem pessoas que se identificam muito, acha que você fez aquela música pra ela, assim, nossa, a gente não se conhece, mas você falou tudo aqui, da minha família, do meu bebê, não sei o que lá. Eu me lembro também eu achei tão legal isso, que era uma mãe
que ela nunca tinha ouvido falar em palavra cantada. Bom, isso é normal, até você ter o primeiro filho, pelo menos. E daí ela tava lá ouvindo com o bebê dela, assim, né? Daí meio que caiu uma ficha para ela, sabe? Daí ela escreveu, ela falou assim, nossa, eu tava ouvindo aqui a música com o meu bebê, mas eu nunca ouço música direito, eu nunca ouço as letras da música, mas de repente eu comecei a entrar na música de vocês, que coisa linda, e depois eu comecei a chorar, não conseguia parar de chorar, meu marido chegou para saber o que estava acontecendo, e eu explicava para ele que a música, e ele não acreditava que era a música, ficou aqui me perguntando. Quer dizer, ela foi pega, assim, pela música, entendeu? Sabe quando a música, que nem é pra gente, assim, que faz música, você volta e meia, assim, é pego na emoção muito rápido, né, cara? Porque uma música dura 2 minutos, de repente 1 minuto, ela te leva na emoção, assim, que você não consegue nem falar, né? Então eu achei muito legal, assim, esse poder da música pegar uma pessoa distraída, sabe? Que tá lá com o bebezinho dela, de repente entrou, mergulhou, e saiu, assim, transformada daquela experiência, né? Então esse recado, assim, me marcou, né? Eu acho que a gente pega as mães num momento muito delicado, né? Que elas estão, assim, num momento íntimo. Às vezes você está dentro do quarto do bebê, né? Tocando uma canção de ninar, cantando. Ou então você está ali naqueles primeiros anos de vida. Cara, a Sandra tem uma música, essa música chama O Explorador. Cara, é você tocar essa música, cara. Pô, você vê várias mães chorando, cara. Que a música fala assim... Um dia ele se equilibrou de pé e soltou a minha mão. Então ele sentiu o bom que é andar solto pelo chão. Aí vai falando o que ele faz pra olhar por toda a casa, as migalhas, o buraco na tomada, a tralha e tal. Meu, quando a mãe percebe que você tá pegando aquele momento que o filho tá... Primeiro momento que o filho sai da mãe e começa a engatinhar e começa a explorar a casa, cara, a mãe chora, assim, copiosamente na plateia, meu, é um barato. São momentos muito profundos, assim, que a música, né, já pega a pessoa nesse momento de bebê ou criança pequena. E daí ainda começa a falar da relação, assim, nossa, o negócio... Sempre tem, assim, umas coisas... Uma mulher que me parou no supermercado, era uma avó com uma neta, né? E ela me reconheceu, não sei como lá, né? Faz tempo isso, ela falou assim... eu tava conversando com a minha neta no carro, ela tava no banco de trás. Uma hora a avó falou assim, eu não quero a minha vida pela metade. E aí a neta dela falou assim, a brincadeira e a choradeira é para quem quer uma vida inteira. Mentirinha e falsidade para quem vive pela metade. A avó falou que quase bateu o carro. Quase bateu o carro, assim. Falou, pô. Daí ela foi pesquisar, né? Da onde que vinha, falou lá com a neta e tal, e chegou na música Pé de Nabo, né? Da palavra cantada, que tem essa frase, né? Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Então tem umas passagens assim legais, assim, de como é que a música mexe com a família, assim, né? Muitíssimo obrigado pela sua generosidade, por bater esse papo com a gente. Foi um prazer, uma honra muito grande ter você aqui, ouvir tudo que você tem a dizer. E as portas estão sempre abertas aqui do Ruídos. E muito, muito obrigado mesmo por esse papo e por essa troca aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu vou convidar o seu pessoal da sua rede para me visitar lá no Instagram, que eu tô colocando um pouco do meu mundo também, em particular. E desejar para todo mundo aí que a gente volte à normalidade das coisas, que para mim nunca foi tão precioso a coisa normal, sem nada de excepcional, sabe? Obrigado, Totti. Obrigado, Flávio. Obrigado. Até mais.
Até uma próxima. Quero agradecer também o nosso querido amigo Tuk. Mais uma vez, obrigado aí por essa ponte, por estar sempre aqui com a gente nos programas de educação. E obrigado pela parceria mais uma vez. Foi bem gostoso e a conversa foi muito boa. Valeu. E se você quer falar com a gente, você pode mandar um e-mail para onde, Todd? ruidospodcast@gmail.com. E também não deixe de visitar o nosso site com todos os programas, que é ruidospodcast.com.br. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Ruídos Podcast, procura a gente por lá e a gente espera vocês no próximo programa. Um grande abraço e até mais. Valeu! Falou!